Olá, bom dia, tudo bem? Mais um Café da Nena aqui nesta manhã. E hoje a minha convidada é a Aline. A Aline, ela vai contar um pouco da história dela. Eu conheço ela há muitos anos, né? Mas ela vai contar um pouco da história dela, um testemunho dela muito forte, né, nessa manhã. E quem não conhece a Aline vai ficar conhecendo agora, tá bom? Bom dia, Aline, tudo bem? Bom dia, Nena, tudo bem? Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com você. Obrigada, Aline. A Nena é uma pessoa muito querida para mim, há muitos anos já conheço ela. Mesmo. Foi uma pessoa que me trouxe para Jesus e me apresentou o amor de Deus e foi muito importante isso para mim. Até hoje ela é muito importante para mim, ela sabe. Sou muito feliz de estar aqui com ela hoje. Que bênção, né, gente? A Aline, eu conheci ela, né, que também tá a filha dela, né? Era pequenininha, a filha dela hoje já tá uma moça, encontrei a Aline, a menina dela tá maior do que eu. Mas ela vai contar a história agora pra gente, né? Vou deixar ela falar, né? Porque aqui o convidado aqui fala, eu só apresento. Então, Aline, fica à vontade, se apresenta pro pessoal, fala aí o que Deus te mandar. Então, assim, uma história bem longa e muitos altos e baixos. Eu vou falar assim, desde quando eu conheci a Nena. Eu era casada, fui casada por 12 anos e com o pai dessa minha filha, que hoje tem 15 anos. Nós conhecemos a Cristo, né, enquanto éramos casados. Mas antes disso eu conheci ele e engravidei. E essa gestação não foi para frente, minha filha veio a falecer, infelizmente. E aí depois eu separei dele e tudo. Nós fomos para a igreja juntos, conhecemos a Cristo juntos. E depois nós viemos a separar, infelizmente, né? Não deu certo, né? Não deu certo, não era para ser aquela época, né? Porque depois nós voltamos novamente e aí eu quis engravidar novamente, né? E aí eu pedi para Deus, ali a gente estava na igreja, eu e ele, e eu engravidei dessa minha filha que eu tenho hoje, que ela tem 15 anos. Não esquecendo que eu tenho um filho também, eu tenho um menino de 22 anos, né? Mas não faz parte desse relacionamento, ele é o mais velho, né? Ele veio antes. E quando eu tive essa minha menina, já começou dali Deus me mostrando o amor dele, sabe? Porque eu me lembro hoje, como se fosse ontem, quando eu passei pelo encontro a primeira vez, eu estava grávida dela de 7 meses. E aconteceram coisas ali naquele encontro espiritual, assim, que Deus me mostrou fortemente que Ele era comigo e que seria muito abençoada essa gravidez, essa menina, que através da vida dela muitas coisas poderiam acontecer de bom. E, enfim, eu fiquei com ele durante 12 anos, não deu mais certo. E aí eu separei, e aí eu me joguei pro mundo, né? Aquela loucura toda, aquele vucu-vucu de vai pra lá, vai pra cá, não se firme em lugar nenhum. Tive outras pessoas. E eu tenho uma passagem também nesse meio tempo, que depois de eu me afastar da igreja, eu conheci um rapaz no carnaval e eu fiquei com ele durante 2 meses. Foi o suficiente e engravidei. Eita! Engravidei dele, e só que nesse meio tempo a irmã dele fazia parte de uma igreja também, né? E ela levou a gente para a igreja, ela queria muito levar o irmão dela para a igreja, tal, queria muito converter ele. E como eu já tinha, assim, né, me afastado, então era mais fácil para eu estar, né, voltando e levar ele junto. Fomos para a igreja, aí eu descobri que eu estava grávida, só que eu não aceitava. Gente, é muito louco, mas eu não aceitava essa gravidez de jeito nenhum. E até que, infelizmente, eu fiz uma coisa, né, que é abominável, de verdade. Eu fiz um aborto, né? Só que Deus, mesmo assim, em todo momento Ele esteve ali, me guardando, me cuidando e me mostrando que Ele ainda me amava e me perdoava, mesmo
eu tendo feito tanta coisa de errado. E então, essa passagem me deixa um pouco emocionada, porque foi muito aí forte. onde você pagou um preço muito alto, né, Aline? Paguei um preço muito alto, realmente. Quando eu falo disso, eu me emociono, gente, porque só quem passou sabe. Porque querendo ou não, também era uma vidinha, né, Aline? Foi assim, eu me arrependo, sabe? Porque não sei o que poderia ter sido, né? Mas o inimigo dele é tão sujo que ele mexe na nossa cabeça assim, sim. sabe? De forma que pra mim a minha vida iria acabar se eu tivesse aquela criança. Era o que eu pensava, que não era a hora, que eu não tinha que ter, e então eu resolvi fazer da pior forma. Sem ninguém saber? Sim, eu avisei para familiares, né? Eu avisei porque eu falei, se acontecer alguma coisa, vocês estão cientes. Sim. Pior, né? Eu ainda passei pelo pastor, ainda falei pro pastor, fizeram oração, tudo, mas enfim, aconteceu. Fiz o aborto, eu estava com 3 meses. E 6 meses exatamente contado, gente. Eu dei entrada no hospital novamente. Mas não por nada assim, por doença normal. Eu dei uma entrada com uma gravidez tubária, uma suspeita de gravidez tubária. 6 meses após. E aí o médico falou que eu iria ter que fazer uma cirurgia. Eu tô assim, resumindo um pouco, né? E aí o médico falou que eu iria ter que fazer uma cirurgia novamente, novamente não. Eu iria ter que fazer uma cirurgia para poder saber qual era realmente o motivo de eu estar daquela forma, porque eu cheguei de entrada no hospital, eu entrei com a pressão 4/5, quase em óbito, a infecção muito forte, com muitas dores abdominais, e eu não sabia que estava grávida. Eu nem imaginava que podia estar grávida novamente. Eu tomava remédio. Mas enfim, dei entrada no hospital, passei por esse processo cirúrgico e quando eu entrei em coma, foi um coma induzido devido à cirurgia, mas eu tive visões assim, sabe? Coisas espirituais muito fortes enquanto eu tive esses 5 dias de coma. A primeira delas, eu vi a minha cirurgia. Assisti a própria cirurgia. Nada assim como se fosse aqui da Terra, nada normal, não era como um hospital normal, não era nada disso. E eu via eu sendo costurada, sendo aberta e tudo mais. E após essa cirurgia, o médico mostrou uma criança para mim. Uma criança com 9 meses, nascida, de 9 meses, só que morta. E aí eu sentia no meu coração naquele momento o que era, né? Quem era aquela criança. Eu sabia quem era aquela criança, né? E aí eu colocava a mão assim no rostinho da criança, sabe? E virava o meu rosto e chorava. E... Que paz, Lene. Desculpa. É que é forte. Calma. É que mexer com muito o difícil. mundo, né? Um testemunho forte, né? Então, querendo não, bem dizer, bem recente, porque você está contando e vem tudo na mente, né? Eu lembro como se fosse ontem. Sim, sim. Eu lembro como se fosse ontem, sabe? Isso tudo. E aí, ela passou por essa situação e eu continuei em coma. Depois dessa parte que eu vi o bebê, eu via o meu próprio corpo assim, eu me via deitada, sabe? Só que eu estava num lugar muito escuro, numa noite. Era uma noite, só que eu estava na rua, eu me via deitada mesmo, na rua. E eu olhava em volta assim, e eu não via o rosto de pessoas, eu não via ninguém.
Eu não via pessoas normais vestidas normalmente. Eu só escutava gritos, era muito barulho assim que eu não conseguia reconhecer. E via animais, mas não via rosto de ninguém. E as pessoas vestidas assim, sabe, com roupas como se fosse de carnaval, máscaras, muito louco, de verdade. E aí por hora eu via assim, e daqui a pouco o meu corpo subia e eu era levada. Hoje eu entendo, gente, que eram anjos, sabe? E ali foi uma batalha espiritual muito grande, né? Muito grande ali. Ali foi Deus ali mostrando mesmo que Ele ainda queria eu aqui. Sim. E o meu corpo subia. E em volta de mim, eu lembro quando eu voltei do coma, a minha mãe, eu contava pra minha mãe, né, o que tinha acontecido. E a pessoa falava, você tá doido, isso daí é alucinação do coma. Mais uma alucinação que hoje tem 8 anos e eu lembro como se fosse ontem. Não foi uma alucinação, né? Foi algo muito forte mesmo, espiritual. Espiritual, né? Eu sei. Guerra espiritual, Sim. né, Line? Muito. E quando o meu corpo subia, eu via em volta de mim mas muitas pessoas sentadas em cadeiras assim, todos de branco, todos de branco. E subindo junto comigo, assim, sabe? E aí chegava lá em cima e eu escutava assim, desce, agora não é a hora dela. E isso pra mim é muito forte, porque Sim. eu sei que foi Deus. Deu sabe? mais uma chance, né, Line? Me deu mais uma chance. E assim, a gente vê, uma coisa assim, foi tão rápido, foi parecendo coisas de horas pra mim, foram horas. Mas foram 5 dias. Para mim foram horas, né? E nesse momento eu acredito que tenha sido um momento onde que quando eu voltei do coma, todo mundo chorando, né? Alegre, feliz, porque eu estava viva e tal. Nossa, Lili, porque você... Os médicos tinham me desenganado para a família já. Falaram que eu ia morrer, que podiam, literalmente chamaram a minha mãe e falaram para ela que podia encomendar o caixão. Então, Que no dia seguinte eu estaria morta porque não tinha mais jeito. Meu Não tinha Deus. mais o que fazer. Eu já tinha passado já pela 2ª cirurgia. Na primeira cirurgia eles tiraram minhas trompas, né? Porque era onde estava o bebê, né? No caso. Que o médico não teve visualização de bebê, Que né? você já tinha tirado, né? Exatamente. Tu Então, voltou o que então eu acho... porque você voltou pro hospital porque você passou mal. Exatamente. Mas você já tinha feito o aborto em casa, Eu já né? tinha feito aborto em casa, eu não tinha ido para o hospital. Não tinha feito aquela lavagem, não tinha né? feito a tal da coletagem, coletagem, que o pessoal faz. Não tinha feito. Não tinha passado por exames nenhum. Eu simplesmente me cuidei sozinha, sabe? Com a força e a sozinha, coragem. né? Foi. De verdade, foi assim. Arriscando a sua própria vida. Exato. Eu não só cometi um crime, eu estava cometendo 2. Isso mesmo. Sim, porque podia ter morrido. Sim. Né? Só que nesses 6 meses ainda, eu acredito que tenha sido algum vestígio que ficou, não sei, sabe? Não sei. Até mesmo a placenta, né? Pode ter sido, Que porque você não sai saiu tudo, né? Não sai. Você tem que fazer a limpagem mesmo, depois Exato. a lavagem, pra tirar tudo, né? Pra voltar o útero, o lugar. Exatamente. Às E eu não fiz sim, isso. que foi em casa, não tem nem como, né? Então eu acredito que quando o médico fez um teste lá, né, pra ver, porque ele suspeitou de gravidez tubária, e quando ele fez um teste, eu acredito, deu positivo. Eu acredito que sim, porque tenha tido alguns Sim, vestígios sim, com ainda, por certeza. isso que deu positivo, né? E eu fiquei super assustada quando falou positivo, eu falei, como assim tô grávida, Jesus? De novo? Né? Mas eles não contaram Não. pra tu depois que você acordou, que você perguntou se você tinha feito aborto, nada? Eu falei. Ah, tá. Eu falei. Porque E aí querendo ou eles não, falaram que no justamente caso que pode eles ter fizeram sido. lá, como eles viram, eles iam perguntar, né? Sim. Que E eles- eu fui verdadeira com eles. Eu falei que eu tinha feito.
e que não tinha ido ao hospital Então, justamente por medo de ter sido presa. Vou falar a verdade. Sim, né? Porque é crime, né? Porque eu poderia, não vou mentir, eu poderia ser presa, porque com certeza teria vestígios da medicação. Sim, com certeza que fica. Então eu falei pra eles, eu fiz um aborto, porque eu cheguei num nível assim de dor muito, eu já estava sentindo minha alma saindo do corpo, literalmente. Então pra mim, eu não sobreviveria. Eu já dei entrada no hospital achando que poderia morrer. Meu Deus. Eu sabia. Quando eu passei mal, tava só eu e minha filha em casa. Eita, Deus. Coitada, foi corajosa, né? Foi Deus. Eu lembro que eu só consegui ligar pra minha mãe e falar: mãe, eu tô passando mal, por favor, chama uma ambulância pra mim. E levantei, abri a porta e sentei no sofá e... Aí ela batia assim no meu rosto, me acordava. Aline, tu tá bem? E eu apagava, sabe assim, foi muito ruim. Enfim, foi o preço que eu paguei, né? Pelo que eu fiz. Enfim, voltando lá na cirurgia, a primeira eles tiraram as trompas, né? Falaram que não tiveram visualização de feto, mas como deu positivo o teste de gravidez, eles acharam que podia estar o feto no útero e resolveram preservar o útero. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Aí eles falaram, vamos estar tratando agora, vamos preservar o útero e vamos fazer o tratamento de infecção. Porque a infecção estava muito alta, estava generalizando já. Meu Deus. E aí foi fazendo, só que no dia seguinte eu piorei. E aí vieram especialistas infectologistas de São Paulo para fazer a próxima cirurgia, porque a infecção foi muito grave. E foi aonde eles falaram que, para minha mãe, que eu tinha 1% de vida. Meu Deus. Desse 1% eu poderia morrer. Esse 1% seria essa outra cirurgia. Que eles iam tentar, só que na cirurgia mesmo eu podia morrer porque estava muito debilitada. Arriscada, né? Eu já estava praticamente morrendo. Mas eles, por ser médicos, né, tem que tentar até o último. Sim. E aí eles perguntaram para minha mãe, chamaram ela, perguntaram ela tem filhos, porque nós vamos ter que tirar o útero dela. Ela não vai poder mais ter filhos. E aí você vê como que Deus faz, né? Isso me toca assim na alma até hoje. Eu sinto, quando eu falo isso, é Deus falando comigo. Eu paguei o preço, entendeu? Eu decidi não ter aquele filho. Sim. Não foi a decisão minha. Então Deus fala pra mim hoje, você não vai ter mais. Você não queria ter. Sua escolha tá aí. Só que você vai ficar aí ainda, porque alguma coisa Deus tem comigo ainda, né? Algum propósito ainda tem. Sim. Então, eles fizeram essa nova cirurgia, aí tiraram o útero, tiraram os ovários e pra glória de Deus eu tô aqui. Porque Deus quis. E quando eu acordei do coma, eles falaram ainda. Eu lembro que eu fui pro quarto e o cirurgião, o primeiro que me atendeu, ele foi até lá chorando. E ele falou assim, olha, você é um milagre de Deus. Viveu de novo, hein? Segura na mão de Deus e não solta não. Porque nenhum médico mais acreditava que você fosse estar viva. Ninguém. Quando eu acordei, eu conhecia, todo mundo me conhecia no hospital. Todo mundo sabia quem era eu. Todo mundo, foi várias pessoas, vários funcionários dos hospitais foram lá para me ver e prestigiar. E, nossa, como Deus é bom na sua vida, porque todo mundo acreditava que eu não estaria viva. É porque tem pessoas que entram em coma e não voltam, né? Sim, mas não foi nem pelo fato do coma, foi pela infecção tudo, né? mesmo, pela situação, Isso porque mesmo. a infecção chegou a parar meus rins, a infecção foi tão alta, meus rins pararam por um dia, e foi aí onde eles tomaram a decisão de fazer a segunda cirurgia, porque eu poderia, né, se parasse meus rins, eu ia ter que fazer hemodiálise pro resto da vida, né? Sim, com certeza. Mas nem isso, até nisso Deus Cuidou dos detalhes, né? Até De nisso. cada um detalhinho, né? E aí eu tô aí, hoje em dia, sabe, eu me afastei ainda, gente, novamente, porque
Nós somos teimosos mesmo. Isso mesmo. E a gente precisa apanhar todos os dias de Espírito Santo para poder aprender. É verdade. Eu ainda me afastei ainda de Deus novamente, mesmo Ele tendo me cuidado tanto, sabe? Me mostrado o amor dele, só que foi só sofrimento, só decepção, sabe? Uma vida enganosa no mundo. A gente acha que tá tudo bem, né? E não tava nada bem. Eu não esperei dessa vez estar morrendo não para voltar. Não, não esperei. Dessa vez Deus vem falando comigo assim já de um tempo, né? E ele vinha falando comigo e de forma que eu ficava sempre vendo o celular, sabe? Vendo pregações, escutando, vendo lives de culto, de pouquinho em pouquinho, sabe? Me alimentando em casa, mesmo no mundo, tá? Fui me alimentando, porque eu sempre soube no fundo que, e sei até hoje, que o meu lugar é com Cristo. No mundo eu não vou ser ninguém. Não tenho para onde correr, eu não tenho a mão de quem segurar, eu não tenho quem me ajude, eu não tenho nada. Nada. É só eu. E o fardo fica muito pesado. Muito pesado. Então foi esse fardo diário que eu tenho levado durante esse tempo que eu fiquei afastado, que foi o que foi me abrindo, sabe, minha mente para mim ver que eu preciso estar com Deus. Não adianta ficar fugindo, né? Rodando, não, fugindo, sabe? Tem as tentações, tem as amizades, sim, né? Sim. Que vem e fica ali e tal. Mas eu vou permanecer firme. Isso mesmo. Com Deus até onde Ele quiser. Porque eu sou um milagre de Deus. É verdade. Eu posso ter certeza disso. É verdade. E no mundo não tem nada para nos oferecer, a não ser tragédias, coisas que não edificam a gente, sim, né, Aline? Sim, só coisa porque ruim. O inimigo, no começo, o inimigo até pode colocar um banquete para você, aqueles olhos lá seu brilhar e tudo. Mas no fim, depois você se sente sozinha. Exatamente. Porque é isso que o inimigo quer. Desse jeito mesmo. Quer tirar toda a sua paz, todo o seu brilho, apagar completamente, né? Eu me sentia, tinha horas que eu me sentia assim, gente, ninguém me vê, sabe? Caramba, eu tô tão triste, sabe? Por muitas vezes eu chorei sozinha. Eu pensava, caramba, eu tô tão triste, sabe? Ninguém vê essa tristeza, sabe? Ninguém vê que eu preciso de um abraço, sabe? Por muitas vezes. E eu sou de uma pessoa assim que, tipo, eu não vou cobrar ninguém disso. Nunca. Isso não é de mim. Jamais eu vou chegar aqui. A única pessoa que sempre teve ali que, quando eu sinto vontade de um abraço, que um abraço é tão importante, gente. Deixa eu falar. Um abraço é muito importante. Sim, é um verdade. Abraço verdadeiro. Eu falo com propriedade isso, sabe? Muitas vezes eu ali precisando de um abraço de quem estava do meu lado era minha filha, o meu filho, sabe? Deus, Ele não me deu meus filhos à toa. Sim, com certeza. Entendeu? Eles sempre tiveram do meu lado quando eu senti essa necessidade de um abraço, sabe? E isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas a luta tem, né? Tem todos os dias. Toda hora. O tempo todo. Mas eu pretendo continuar me sentindo abraçada por Deus. Porque com Ele, mesmo que a gente se sinta sozinha, quando a gente põe o joelho no chão, Ele mostra que está ali com a gente, sabe? Sempre. Ele me mostra muito. E não tem outro, não tem como, né, Lili? Não tem pra onde correr. Não tem. Mesmo que a gente queira, mesmo que a gente fala assim, não quero mais de Deus, não quero mais saber, mas não adianta. Já está empregado em você, já está colado, não adianta. Você não consegue mais viver.
Você sente falta. Sim. Ó, eu mesmo, nos dias que eu fiquei doente, acho que eu faltei um culto só. Eu fiquei perdida dentro de casa. Olha, eu vou falar pra você, essa semana mesmo agora. Gente, eu não fui no domingo e eu falei, meu Deus, eu preciso ir pra igreja. Parece que falta alguma coisa na gente, né? Que é isso? Eu preciso ir pra igreja, fica me faltando mesmo. A gente sente necessidade, né? Não é só a questão de ir pra igreja, não. Não é o ir pra igreja. Não. Né? É a comunhão, é que nem... Sim. Eu faltei um domingo e eu já me senti pessoas, fraca, né? Sabe? Já me senti assim meio pra baixo. Pensa que não, mas faz uma diferença muito grande um domingo. Já começa... ele já começa a trabalhar na sua mente ali, você já começa a ficar meio pra baixo. Eu passei por um momento da minha vida, gente, também... São tantas as coisas. Conta aí. Eu passei por um momento de depressão muito forte. Muito forte. Eu me relacionei com uma pessoa, nesse meio tempo que eu estava no mundo também, me relacionei com uma pessoa e nós terminamos. Foi uma pessoa que foi, assim, sabe aquele príncipe encantado? Que depois virou sapo? Mulher! Pensa que não tem um príncipe encantado. Eu falei, pois Deus, você me deu o príncipe encantado. Príncipe encantado só no começo, depois virou um sapinho? Foi a ou decepção. Sapão? Foi uma decepção. Não vou dizer assim, a atitude dele, não, mas o que eu descobri é que ele não era esse príncipe, né? Ele não me desrespeitou, sabe? Mas eu descobri que ele era usuário de droga, né? Pelas minhas costas, que ele ainda falava com a ex, enfim, né? E eu tava toda iludida, né, com ele. Mas... Aí nós conversamos, eu e ele conversamos e resolvemos, falei, melhor, né, terminar, cada um seguir seu caminho, você não tá curado desse relacionamento ainda e vai me machucar. Só que, mesmo a gente tendo conversado, não foi uma briga, não foi... Isso me deixou detonada. Eu fiquei muito mal, muito, muito mal. E eu sou manicure, né, como muitos devem saber. E eu tava começando a trabalhar em casa. Eu lembro que eu tinha aberto um salãozinho na minha área de casa. Tava bem, tava dando tudo certo. Eu caí de forma que eu não conseguia nem trabalhar mais. Meu Deus, não conseguia levantar. Isso 2 meses ficou com ele? 3 meses. 3 meses. Às vezes também porque você também estava muito carente. Cara, as coisas que aconteceram, então você se apegou a ele, né? Muito. Tinha uma pessoa ali, né? Exatamente, pra se apegar, porque ele no momento de carência, ele chegou me suprindo todas as necessidades de uma mulher. Sabe assim? Foi aquele boom e depois murchei. E aquilo me deixou muito mal. Muito mal mesmo. Aí eu comecei a entrar na bebida. Comecei a beber muito. Comecei a usar droga também. Meu Deus. Comecei a fumar maconha. Não cheirava pó, não. Mas eu comecei a fumar maconha. E aí eu me lembro que teve uma vez eu saí pra beber na esquina de casa, assim, ó, perto. Com 2 casais de amigos e uma outra amiga. Ali eu tomei 2 copos de vodka que a gente tomava, eu apaguei. Meu Deus. A minha mente apagou. Simplesmente. Eu lembro que eu acordei no outro dia só, com vídeos, porque gravaram a situação com que eu estava. No caso não era eu, tá? Eu fui, infelizmente, né, possuída por um espírito. Esse espírito detonou meu quarto, quebrou tudo. Meu Deus. Meu filho falava que... O espírito falava que ele não me amava, que ele não tinha que estar ali porque ele me odiava, sabe? E aquilo me deixou tão mal, mas eu fiquei muito para baixo, assim. Ali foi onde mais me derrubou, depois daquilo ali, sabe? Foi onde... Mas hoje eu vejo que era totalmente espiritual, né, gente? O que tava, né?
O que era que estava em mim ali, né? Naquela época me levando. Não era Deus, Não. né? Não era Deus. Então, por isso que eu fiquei naquela situação. Eu cheguei a ficar na cama de não querer levantar para comer. Eu cheguei num ponto de passar quase um mês sem alimento em casa, porque eu não conseguia levantar para trabalhar. Eu tive que mandar minha filha ficar na casa dos tios dela, porque eu não conseguia trabalhar e eu não via eu como uma pessoa que pudesse estar mostrando... Eu não me sentia uma mãe ali, sabe? Eu falei, que mãe tô sendo eu? Né? Minha filha não vai ficar passando necessidade comigo. E aí ela entrou num tempo de férias de meio de ano e foi a minha deixa, né? E eu mandei ela para ficar com os tios dela. E esse mês foi o pior mês. Um dos piores meses da minha vida, que foi o mês que eu fiquei sozinha, de verdade. E eu não me alimentava, eu só chorava. Eu fiquei isolada dentro de casa, sem fazer nada, não fazia nada. Me acabava no cigarro, me acabava na maconha, para isso tinha. Porque não era eu, né? Que traziam, sempre tem os amigos que te oferecem. Um arroz, um feijão, ninguém me ofereceu. Mas o que não prestava veio. Eu fiquei um palito, que era só cabeça, ninguém perguntava, tu tá passando necessidade, minha amiga? O que não prestava todo dia tinha. Não, mas a droga, tinha, a cerveja, todo dia tinha. Foi o pior mês da minha vida. Passei bem difícil. E aí acabei não conseguindo mais trabalhar e, enfim, detonou todos os meus planos de ter um salão. Isso. Mais uma vez foi pro buraco. Foi bem triste ali também, porque meu sonho sempre foi ter, né, meu espacinho. Sim, sim. E aí, quando começou a dar certo, isso aconteceu. Mas Deus sempre veio preparando, né, tudo. Depois dessa fase, eu comecei a me levantar com a ajuda de um outro amigo. Eu comecei a me levantar e comecei a fazer faxinas. Aí me chamaram para trabalhar no salão. E aí um outro amigo que trabalhou comigo no salão também me chamou. Aí eu dei preferência para trabalhar aqui, né, em São Vicente mesmo, que eu tenho bastante clientela. E aí eu comecei a trabalhar lá, comecei a me levantar e começou a dar tudo certo. E Deus preparou uma pessoa de Deus para mim abençoar. E eu tenho uma cliente que ela é em comum com essa pessoa que eu trabalho hoje, né? E ela é uma pessoa muito bem de vida. Essa menina que era minha cliente também na época, ela faz cílios, né? E aí ela estava pensando já em abrir um estúdio para ela, tal, trabalhar para ela mesma, sair da onde ela trabalhava também. E essa nossa cliente em comum, que fazia cílios com ela e a unha comigo, deu a ideia para a gente trabalhar juntas. Ela falou, eu acho que vai dar certo vocês duas juntas, vai ser muito bom, porque vocês duas trabalham muito bem e tal. Aí eu falei, pô, seria ótimo, mas eu não tenho condições de comprar todo o material para um salão. Eu não tenho condições nenhuma. E é tudo caro, né? É muito caro. Eu tô vivendo pela misericórdia. Eu fui morar num lugar assim que eu ficava triste todos os dias em saber que eu tinha levado minha filha para morar no lugar daquele, meu filho, sabe? Não pelo lugar, gente, mas porque você tá vivendo de um jeito, você tá achando que tá bem e daqui a pouco você cai, sabe? E, vai parar Deus em lugares que você não quer, né? Senhor, eu nunca pensei em morar num lugar desse na minha vida. Mas foi a condição. É um lugar muito negativo, sabe? Um lugar pesado e não é bom. Enfim, então isso me entristecia mais ainda, mas eu tava ali, né? Tentando, né? Pra me levantar novamente. E aí Deus preparou essa pessoa e eu falei que eu não tinha condições nenhuma de comprar nada, porque é material pra caramba pra poder, né? E não era nem questão só do aluguel, porque eu conseguiria manter o aluguel como tenho conseguido com as clientes, né? Mas é assim, mais tipo o começar mesmo, comprar o material todo pra trabalhar.
E aí ela falou, não se preocupa com isso não. Esse é o problema? Então você faça a lista que eu vou comprar tudo que você precisar para você começar a trabalhar. E você não vai me pagar com dinheiro. Você vai me pagar com o seu trabalho. Olha. Eu falei, sério? É de brincadeira, mulher, é muito dinheiro, não faz isso. Ela, eu vou fazer isso sim, porque eu sei que vai dar certo. E ela me abençoou. E eu tô aí, pra glória de Deus, vai fazer 2 anos no estúdio com essa minha amiga. Lógico que eu quero ter o meu, né? Sim, só com certeza, né? Só, né? Sem dividir, né? Mas ali foi um começo, assim, muito bom. E Deus já tem trabalhado ali pra mim desde o começo, sabe? Em pequenas coisas. Ele já tinha falado pra mim que eu preciso preparar pessoas, né? Ele já tinha contado pra mim já lá, mas ele já tinha contado aqui pra mim. Deus vou preparar né? pessoas pra te abençoar e eu vou te trazer pessoas que vão estar próximo a você pra te ajudar nessa luta diária. E tá aqui uma dessas pessoas. De novo. Uma dessas pessoas. E de eu novo. sei que é mais uma vez. Porque verdade. Deus sabe como Ele faz. É verdade. Ele traz as pessoas certas na hora que a gente precisa. É verdade, é. Eu também entrevistei uma, né, até numa viagem que a gente foi também, né? Também ela teve uma história muito difícil, né? E a gente sempre, às vezes, eu vou no Samaritá, sempre eu vou na hora que ela está precisando que ela fala. Deus me manda lá. Toda vez que eu vou, ela está precisando de um abraço. Sim. Sim. Aí eu vou lá, ela fala, só precisava desse abraço. Você lembra daquela Só situação que a gente se encontrou na praia e você me deu Na um biquinha. abraço? Nossa. Estava ali sentada com um rapaz, bebendo. E do nada a Nena aparece. É verdade, verdade E eu mesmo. precisava tanto daquele abraço. Precisava Abraço tanto. do Espírito Santo, não é meu, porque eu não tenho nada. Mas foi É muito do Espírito bom. Santo. Foi muito bom. E ela também se fala assim. E às vezes eu tô aqui na semana e tô orando, pedindo, tá? Aí Deus fala, vai lá. Aí eu falo, neguinho, hoje nós vamos lá. É. E eu vou lá. Quando eu chego lá, ela tá precisando do abraço. Quando eu chego, menina, mas é aquele abraço, Line, que ela fala, eu só tava precisando desse abraço. Sim. Aí ela fala, toda vez que você vem, eu só preciso de um abraço. por Todas isso as que vezes que ela é isso que eu falo, está né? precisando de... Está passando luta, prova, quando é agora. O esposo dela vai operar. Até esqueci de falar, mas vai operar. E hoje eu senti de ligar para ela. E hoje ela não estava muito bem. E eu conversei um pouco com ela, ela falou, tô assim, assim. Porque eu e ela sei a situação, como que Deus vai fazer. Entendeu? Sim. Então eu falei para ela, Deus está no controle. Sempre. Está na mão de Deus. Ele Entendeu? sabe como ele trabalha. Ele né? sabe. É verdade. Entendeu? Gente, testemunho forte, né, da Aline? Que bem, tem mais coisa. Eu vou trazer ela de novo, porque tem muita coisa, entendeu? Muitas tem muita coisas. coisa. Mas eu quero agradecer a Aline, né, que ela veio nessa manhã tomar um café comigo. A filha dela está aqui, não quis falar nada. Pedi para ela sentar com uma vergonha. Só o Senhor sabe, né? Mas é adolescente é assim mesmo. Logo, logo ela aparece aqui comigo. Logo, logo. Mas amém, Aline, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça cada vez mais. Amém, em nome de Jesus. E a Todos gente nós. sabe, né? Que todas convidadas que vêm aqui ora, então ela vai orar por nós. Amém. Pelo meu canal e por vocês que vão assistir, amém? Amém. Fica à vontade, Aline. Amém. Senhor, meu Deus e Obrigado, Pai. Jesus. Muito obrigada, Senhor, por essa manhã, Deus. Louvamos e agradecemos, Pai, porque o Senhor sabe todos os É verdade, momentos, Jesus. Pai. E muito obrigada, Deus, por poder estar aqui hoje, dando esse testemunho. Amém, Jesus. Apresentando, Obrigado, Deus. Senhor, o meu testemunho para muitas pessoas que podem estar precisando escutar. Deus, que o Senhor venha, Pai, abençoar grandemente, Pai, esse projeto da nossa irmã Nena. Amém. Deus, esse canal. Senhor, entra, Senhor, com providência, Pai, para que seja, Senhor, grandemente, Senhor, levado para pessoas que precisem, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, Pai, a vida do Marquinho, do Gui, de cada um que tem aqui, Pai, presente, que está aqui ajudando ela nessa situação, Amém, nesse Jesus. projeto. Abençoa, guarda e livra de todo mal, Senhor, a nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus. Amém. Glória a Deus. Glória Deus a é bom demais. Senhor, amém.